Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Antônio Florencio, sou professor de Química e é uma honra enorme estar participando do primeiro workshop do Instituto Federal de Pernambuco, o IFPE. Antes de começar a apresentação, gostaria de agradecer a toda a equipe que planejou esse workshop e parabenizá-los. Esse 2020 está para lá de atípico, né? Ninguém nunca imaginou que teríamos um 2020 assim. E iniciativas como essas de divulgar o conhecimento, no nosso caso específico, né? O conhecimento de química, através de eventos como esses, é uma coisa fantástica mesmo. Meus parabéns de coração. Confesso que eu sinto bastante falta dos eventos presenciais, né? A possibilidade de ter um contato pessoal, mas ninguém esperaria que teríamos a Covid-19. Então, no contexto que nós estamos vivendo hoje, workshops como esse, simpósios, congressos online, são realmente uma ferramenta fantástica. Também queria agradecer o contato do professor Sanderson por toda a sua gentileza em me convidar, em trocarmos algumas ideias. Enfim, me sinto muito honrado em participar de um evento como esses. Então, pessoal, só me apresentando brevemente, como eu falei, eu me chamo Antônio Florencio. Eu sou professor também de um Instituto Federal, só que o Instituto Federal do Rio de Janeiro, mas talvez vocês me conheçam pelo meu trabalho na internet, no YouTube, através do Universidade da Química, que é um canal, um portal, onde nós temos divulgação científica, eu faço análise de artigos científicos. Lá temos também bastante aula voltada para a graduação. Atualmente, a Universidade da Química é o maior canal de química com esse público-alvo, né? com esse foco. Inclusive, deixa já convidá-los, caso não conheçam o meu trabalho, dê um pulinho lá no YouTube, escreva Universidade da Química, você me acha com bastante facilidade. E se não for inscrito, eu faço um apelo, se inscreva. Bom, pessoal, o título da minha apresentação é esse daqui: A Transformação Química, como a química moldou o mundo que temos hoje. Como eu falei, eu sou professor. E como professor eu tenho algumas preocupações em como eu ensino, em como o aluno ele vai visualizar a química. Porque, infelizmente, a maior parte das pessoas, a maior parte mesmo, não entende química. E para piorar, a maior parte não apenas não entende, mas não gosta de química. Muitos acham que a química não serve para nada. Isso é uma pessoa que cursou um ensino médio. Eu acredito que a maior parte de vocês serão professores de química, né? Estou falando para um público que é constituído em parte por alunos de um curso de licenciatura. Vocês futuramente serão professores. Vocês terão esse desafio à frente. Então, um aluno ele faz ali os 3 anos do ensino médio tendo química. Ele termina esses 3 anos e conclui que química não serve para nada. Bom, teve algum problema ali. Eu não acho que um aluno de ensino médio ele tenha necessidade de gostar de química, queira fazer química ou farmácia ou engenharia química. Assim como eu não gosto de geografia, por exemplo, eu acho que ninguém tem a obrigatoriedade de gostar de química. Só que eu acho que após terminar o ciclo do ensino médio, o aluno deve ao menos entender que química é importante. Ele pode não gostar, ele próprio pode até não entender, mas eu acho que ele deveria ao menos visualizar, ao menos reconhecer que química é importante, assim como matemática. Não é todo mundo que gosta de matemática, mas todos sabem a importância da matemática. Assim como língua inglesa, não é todo mundo que gosta de inglês. Eu detestava inglês na época do meu ensino médio. Mas ninguém discorda de que a língua inglesa é importante, né? De como ela influencia a nossa maior comunicação. Com a química, eu acho que deve ser algo parecido, ou pelo menos deveria. O aluno ele tem que entender que a química é importante e que a química ajudou a ele ter uma vida melhor. Sim, a química nos ajuda a ter uma vida melhor. Hoje, nós vivemos de uma maneira muito mais prática, muito mais confortável, bem melhor do que 100 anos atrás. E muito disso deve-se à química. A química não é a única protagonista nesse processo, mas ela participa de maneira ativa. Eu acho que nós, como professores, devemos deixar isso claro para os nossos alunos. Mostrar a aplicação da química, às vezes em coisas bem simples, coisas do dia a dia. Então, por isso que o título foi A Transformação Química,
como que a química moldou o mundo que nós temos hoje. E depois eu ainda vou chamar a atenção de como nós podemos utilizar a química para transformar ainda mais o mundo. Por que eu utilizei o termo transformação química? Porque geralmente no primeiro dia de aula nós vamos definir química para o aluno. Então podemos utilizar várias definições. Uma que eu gosto muito é essa daqui. O que é química? Química é a ciência que estuda a estrutura da matéria e suas transformações. Química, portanto, é a ciência que transforma. E graças ao domínio da transformação química, ou seja, a partir do momento que a química se tornou uma ciência e nós começamos a pensar de uma maneira científica, de uma maneira racional, não olhando, por exemplo, uma determinada reação como sendo uma mágica, como sendo algo místico, como os alquimistas olhavam. Não. A partir do momento que nós começamos a olhar a química como algo científico, pensar que aquela reação ocorre por um motivo, vai dar um determinado produto, quando nós começamos a quantificar esses produtos, enfim, quando nós começamos a ter domínio sobre as reações químicas, não temos um domínio completo, falta muito para termos um domínio completo, se é que um dia teremos, mas nós já avançamos muito nesse caminho. E no momento que nós conseguimos entender como que a química funcionava, pelo menos em parte, a química tornou-se uma das ciências que mudou o mundo, e mudou o mundo para melhor. E eu quero deixar claro nessa apresentação que em inúmeros aspectos que nós consideramos banais, e aí esse termo banal, ele está no bom sentido, ele é banal porque é muito comum. Coisas que nós consideramos muito comuns têm a participação ali da química. Ela é fundamental, ela é importante. E isso é importante deixar claro para o aluno. Vamos começar por uma coisa bem simples. Preste atenção na blusa que vocês estão usando. Eu estou com uma blusa, com uma camisa vermelha. Eu escolhi essa cor vermelha propositalmente porque o primeiro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o privilégio que nós temos hoje de podermos usar roupas coloridas. Assim, em algum momento da história, roupa colorida era sinal de status, era sinal de uma posição elevada. Deixa eu abrir um parênteses aqui, pessoal. Eu estou gravando esse vídeo à tarde em casa, então pode ser que tenha alguns barulhos externos que atrapalhem um pouco. Então, aqui do lado, o pedreiro está trabalhando na casa do vizinho, pode ser que passe o carro do gás, por exemplo, tenha fogos, enfim, então eu já peço desculpas nesse respeito. Bom, voltando à apresentação. Então, em algum momento da história, o fato de uma pessoa usar roupa colorida já foi sinal de status, já foi sinal de nobreza. Hoje isso não é mais, isso está popularizado, qualquer um pode comprar uma blusa colorida, azul, lilás, amarela com bolinhas verdes, sem problemas nenhum. Isso porque a química evoluiu a tal ponto em que o corante ou pigmento são diferentes, eu vou utilizar como sinônimos. O corante ou pigmento é de fácil acesso. De tão fácil acesso que podemos produzir roupas coloridas em escala industrial. E só para vocês terem uma ideia de como essa questão da cor ela tinha poder, ela representava status, deixa eu mostrar para vocês essa representação aqui. O protagonista dessa representação é Jesus de Nazaré. E aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de proselitismo, nenhum incentivo à religião. Você pode ser cristão, ou não ser cristão e ser de outra religião, ou ser ateu. Eu só quero chamar a atenção aqui um detalhe na descrição dessa passagem bíblica. Bom, para quem conhece, aqui nós temos Jesus sendo apresentado à multidão por Pôncio Pilatos, numa situação em que ele não quis julgar e em dias de hoje ele jogou para a galera a decisão, né? A multidão ali decidiria se Jesus seria morto ou não. Só que durante esse processo o relato bíblico diz que Jesus ele foi castigado, os soldados romanos deram uma coroa de espinhos e o vestiram com uma túnica púrpura. Bom, isso era uma forma de deboche, né? Eles falam, você se diz o rei dos judeus, então pega uma coroa e usa essa túnica. O detalhe aqui está na túnica, nessa túnica púrpura. Não sei se é exatamente uma túnica, mas enfim, nessa roupagem púrpura. A cor púrpura era uma cor privilegiada. Não era qualquer pessoa que tinha acesso a uma roupa com a coloração púrpura.
Em algumas situações, apenas o imperador tinha acesso. Isso porque, para termos roupas coloridas durante esse período e durante séculos depois, a única fonte eram corantes naturais. E para termos acesso a esses corantes naturais, tinha um trabalho muito grande. Deixa eu mostrar para vocês aqui 3 corantes naturais. Um químico gosta de moléculas, né? Então tenho que mostrar a molécula aqui para vocês. Essa primeira aqui é a molécula do índigo, ou indigona. Ela é responsável pela coloração azul, por exemplo, do jeans, né? O jeans ele é azul e o principal corante ali é o índigo. O índigo tem origem vegetal. O interessante é que o índigo ele não tem uma fixação muito boa com o tecido. Só que a indústria da moda foi bem esperta. Ela transformou esse limão em uma limonada, né? Começou a dizer que o jeans desbotado estaria na moda, seria muito bom e as pessoas nem ligam para usar calça desbotada, por exemplo. Mas esse aqui é um corante de origem vegetal. Aqui nós temos o corante responsável pela coloração púrpura, que é de bromo indigona. Ela tem a mesma estrutura do índigo, só que temos aqui átomos de bromo substituindo os anéis aromáticos. Essas moléculas que têm halogênios como bromo, cloro e iodo, geralmente são de origem animal, e não apenas animal, né, de origem animal aquática, ou seja, são animais ali que têm uma vida aquática muito próxima da água. E o grande segredo, né, a grande, entre aspas, mágica, ou o grande símbolo de status por trás dessa molécula é que a dibromoindigona ela era obtida através de uma secreção presente em uma espécie de caramujo. Na verdade, é um molusco do gênero Murex, mas podemos pensar como sendo um caramujo. E para se obter essa secreção que daria esse corante púrpura, roxo, era necessário matar muito, mas muito, mas muito caramujo. Quem dominava essa técnica eram os habitantes da cidade fenícia de Tiro. E dizem que até hoje, lá em Tiro, as praias, sobretudo, ainda tem algumas montanhas de carapaças desse caramujo, não é exatamente o caramujo, desse molusco, ainda dessa época. Então, assim, era muito difícil ter acesso a esse corante. Então, o fato de vestirem Jesus com uma túnica púrpura, ou pelo menos esse contexto ali descrito na Bíblia, é quase que um easter egg para um químico. A púrpura, estavam zombando dele, deram ele uma roupa típica ou digna de um imperador, e era difícil, né? Era próprio de um imperador porque era difícil obter o corante. E esse corante era, sobretudo, a de bromo indigona. Eu resolvi utilizar essa blusa vermelha porque a coloração vermelha também era difícil de ser obtida. Aqui nós temos um dos corantes vermelhos naturais, que é o ácido carmínico, né? Carmínico da cor carmim, vermelha. Nesse caso, esse corante já era obtido no continente americano e ele vinha a partir da cochonilha. A cochonilha é uma espécie de baratinha, um insetinho. Eram necessárias 70 mil cochonilhas, então 70 mil, para obter apenas meio grama desse corante. Imagina a dificuldade disso. Imagina o preço disso. Imagina o símbolo de status disso. E foi assim durante muito tempo. Só que, em um determinado ponto da história, a química começou a ser compreendida e aí nós tivemos a síntese orgânica. Conseguimos produzir corantes. Produzir corante de uma maneira rápida, barata. E com isso nós temos a produção industrial desses corantes de pigmentos que hoje não são mais privilégios da nobreza, né, de uma classe dominante. Qualquer um tem acesso a roupas coloridas. Então percebam que a aplicação da química, de repente, nem com o intuito de produzir corantes, com o intuito de produzir uma outra coisa, acabou destruindo um símbolo de status social. Hoje ninguém vai considerar uma pessoa mais rica ou mais pobre porque está com a blusa azul ou verde, ou, como falei, amarela com bolinhas verdes. Todos nós, de certo modo, temos acesso. Bom, esse aqui é um exemplo simples, um exemplo do dia a dia, de como a química fez o nosso mundo mais colorido. Agora, um que eu diria que é ainda mais importante, está relacionado à vida. Talvez vocês não reconheçam esse senhor pela sua foto, mas ele é o Thomas Malthus. Ele era um economista
Ele estava muito preocupado com o futuro. Ele concluiu, e concluiu até com uma certa razão, que a humanidade iria crescer muito, em uma proporção geométrica, enquanto que a produção de alimentos não ia acompanhar esse crescimento populacional. Então, em algum momento, nós chegaríamos a uma situação de fome, e aí nós teríamos, por conta da fome, guerras, mortes e uma série de outros problemas. Um personagem que, filosoficamente, a meu ver, parece muito com Malthus é esse cara aqui. Esse talvez vocês já conheçam pela imagem, é o Thanos. Um personagem bem legal, foi muito bem montado no MCU. Inclusive, não sei se vocês vão notar ali em cima, ó, tá vendo? Aqui tem um armário e aqui em cima tem uma coisinha. Essa coisinha aqui, na verdade, é uma manopla do Thanos. Muito bem. O Thanos ele acreditava que para manter o equilíbrio na população mundial seria necessário pelo menos a morte de metade dessa população. Então ele estala seus dedos e dizima ali metade da população. Na verdade, esse temor de Malthus, alegoricamente representado pelo Thanos, faz sentido. Se nós olharmos aqui o gráfico de crescimento populacional, realmente ele é muito, muito grande. Só para nós termos aqui uma ideia, por esse gráfico, né? Em 1927, nós já tínhamos aqui algo em torno de 2 bilhões de pessoas. Em 2025, daqui a pouco, teremos 8 bilhões de pessoas. O crescimento é muito grande. Ele veio durante muito tempo sendo praticamente constante, só que a partir de um ponto, ele gera aqui uma explosão demográfica. E, de fato, o medo do Malthus faria sentido se na história não tivesse aparecido esse cara aqui. Esse é o químico mais controverso que nós temos, o grande ou odiado Fritz Haber. Haber ele ganhou o prêmio Nobel e esse prêmio Nobel é questionado até hoje. A história de Haber é muito interessante, eu não vou entrar em detalhes porque não terei tempo, mas no meu canal, lá na Universidade da Química, tem um vídeo que eu falo um pouco sobre a história dele. Foi uma história muito complicada. O Haber ele é considerado o pai das armas químicas. Ele fez muita besteira na vida dele, na sua vida pessoal. Enfim, é um cara de vida complicada. Vejam alguns detalhes lá no vídeo. Só que o Haber ele conseguiu desenvolver um método para produzir uma molécula que a maioria das pessoas nem dá muita ideia para ela, que é a amônia. Se você chegar para uma pessoa e falar assim, para que serve a amônia? A maior parte delas vai falar, para descolorir pelo. Na verdade, se você perguntar isso para um químico, para que serve a amônia? Ele pode te dar inúmeras respostas. Mas seria bem interessante que um aluno de ensino médio respondesse, olha, pode ser para muitas coisas, mas com certeza a amônia nos ajuda a ter alimento. Ajuda a ter alimento? Como assim? Bom, o Haber ele desenvolveu esse método de transformação do nitrogênio gasoso, do N2, em amônia, em NH3. E, embora a sua proposta não fosse tão nobre, o seu objetivo não fosse tão nobre, nós podemos até dizer que devemos a nossa vida a essa reação. Por quê? Porque para que os vegetais cresçam numa quantidade adequada e com isso tenhamos alimento suficiente, eles precisam de compostos nitrogenados, eles precisam de fertilizantes. Só que a nossa fonte de fertilizantes, aliás, a nossa fonte de compostos nitrogenados é meio complicada. E, por outro lado, no ar nós temos uma quantidade enorme de N2. Ocorre que o N2 é uma molécula muito estável. E aí, papo aqui de químicos, por que é muito estável? Se olharmos lá pela teoria do orbital molecular, ele tem uma ordem de ligação 3, podemos ver ali a energia de ligação, uma energia muito forte. Podemos discutir sobre vários aspectos, mas é verdade que essa é uma molécula bem estável, ela não reage com facilidade. O Haber, então, pegou N2, pegou H2, na presença de um catalisador de ferro, em uma temperatura específica, em uma pressão específica, e conseguiu produzir amônia. A amônia, por si só, não serve para muita coisa, mas através da amônia nós conseguimos fazer explosivos, por exemplo. Talvez Haber tivesse mais interesse com explosivos, mas também é possível fazer fertilizantes. É muito mais fácil trabalhar com nitrogênio na forma de amônia do que na forma de N2. E graças a essa quantidade de fertilizantes, nós temos hoje, tivemos aliás a chamada Revolução Verde, e hoje nós temos alimento para alimentar essa grande população. Infelizmente nem todos têm acesso
a alimentos. Mas nós temos essa frustração da teoria de Malthus, pelo menos por enquanto, graças à evolução da química, graças ao entendimento da química e muito ao trabalho do Haber. De novo, é um cara bem controverso, mas vale a pena dar uma estudada na vida pessoal dele. Bom, nós temos alimentos, então nós podemos hoje ter acesso a vários vegetais, podemos também ter acesso a carne, né, a alimento de origem animal, e os veganos e os vegetarianos que me perdoem, mas, enfim, alimento hoje não é um grande problema no sentido de que é possível termos acesso a eles. Ocorre que nós temos um segundo problema, né? Nós podemos ter até alimentos, mas como preservar esses alimentos? Em algum momento da vida, a pessoa tinha lá sua plantação, então ela simplesmente colhia aquilo para o dia. Ou se quisesse comer carne, então o animal era abatido na hora, ele comia carne ali na hora. Se quisesse comer carne depois, seria necessário salgar a carne, mas aí não é mais a mesma coisa. Como que a gente preserva os alimentos hoje? Precisamos baixar a temperatura. E como que a gente baixa a temperatura? Bom, temos algumas opções. Você pode ser amigo do Camus de Aquário, ele consegue fazer esse favor para você. Você pode ser amigo do Sub-Zero, ele também consegue fazer isso. Ou então você ser amigo da Elsa de Frozen, também. Enfim, se for amigo deles, eles quebram o galho para vocês. Se você não tiver acesso a eles, como eu não tenho, infelizmente, a gente precisa de um refrigerador, precisamos de uma geladeira. E para a geladeira funcionar, esse pedaço da Antártida, que a maioria de nós temos em casa, para a geladeira funcionar, tem química envolvida, nesse caso, a físico-química. O processo de resfriamento em um refrigerador é baseado em um ciclo de expansão e compressão de gases. Especificamente ali nós temos um líquido, e esse líquido, quando ele evapora, ele absorve calor do meio. Na verdade, qualquer líquido, quando ele evapora, quando ele passa, aliás, para o estado gasoso, para o estado vapor, se preferirem, ele absorve energia. Só que nesse caso, esse processo tem que ser cíclico. Então, tem que existir essa expansão, mas esse gás tem que voltar a ser líquido. Então, uma outra etapa é o vapor voltar a ser líquido. E aqui eu utilizei vapor e líquido como sinônimos, tá? Mas o correto seria vapor. Esse vapor volta a ser líquido por um processo de compressão. O entendimento desse ciclo envolve muita engenharia, é verdade, mas envolve também conhecimento de físico-química. Eu não sei o quanto vocês se lembram lá da aula de físico-química, eu peço desculpas, mas não tem jeito. Assim como o químico gosta de ver estruturas, a gente também não resiste muito a algumas equações, embora essa daqui tenha uma derivada parcial, né? Eu também não gosto. Mas vamos lá, vamos entender brevemente essa expressão. H, a derivada parcial da temperatura em relação à pressão em um processo a entalpia constante, o processo isentálpico. É igual a um número, esse número nós chamamos coeficiente Joule-Thomson. Se esse número for positivo, e é para a maioria dos gases, significa que o sinal da variação da pressão é o mesmo sinal da variação da temperatura. Se nós aumentarmos a pressão, nós aumentamos a temperatura. Se nós diminuirmos a pressão, nós diminuímos a temperatura. Ocorre que ali por trás da engenharia do refrigerador, o gás ele acaba passando por uma válvula e ele se expande. E nesse processo a pressão é reduzida. Se a pressão é reduzida, a temperatura também cai. O grande segredo por trás de um refrigerador é esse aspecto físico-químico. E aí o químico ele aparece num outro momento, né? Qual seria o melhor gás para o refrigerador? Já foram usados muitos, né? Já tentaram fazer isso com éter, com amônia, com SO2, com clorofórmio, só que tinha um problema. Esses gases ou eles são fedorentos, ou eles são tóxicos, ou eles são inflamáveis. Alguns deles são tóxicos, fedorentos, inflamáveis. Não são gases muito bons, né? Se dá um problema ali, pode ser que o prejuízo seja grande. A química, então, entra uma segunda vez nessa história e desenvolve gases fantásticos. Gases que apresentam essencialmente átomos de cloro, flúor e carbono. Hoje nós chamamos eles de CF6, ou conjunto de gases que nós chamamos de freon. Hoje isso significa perigo. Em algum momento isso foi um avanço grande no entendimento desse ciclo
dos refrigeradores. Os gases Freon eram maravilhosos, os CF6 eram maravilhosos. Só que não se tinha ideia na época que eles causavam um impacto ambiental muito perigoso, que era a destruição da camada de ozônio, ou seja, reduzir a concentração de ozônio. Quando eu estava na 5ª série do Fundamental, eu tinha 11 anos de idade, a professora falava muito de gases CF6, destruição da camada de ozônio. Eu lembro ter estudado isso. Hoje, pelo que eu notei, as pessoas têm estudado pouco esse impacto ambiental, quase não é visto mais no ensino fundamental, pelo menos com as pessoas aqui que eu tenho acesso, nos jovens que eu tenho acesso aqui no Rio de Janeiro. Isso porque a mesma química que conseguiu dar um avanço ali para os refrigeradores, que gerou um problema desenvolvendo esses gases Freon, essa mesma química acabou proporcionando uma solução. Ela evoluiu, desenvolveu novos gases que não atacam mais a camada de ozônio. E hoje a gente acaba falando pouco porque esse impacto ambiental ele meio que está sob controle, ele está melhorando, diferentemente do aquecimento global, né? Esse acaba sendo um problema ainda muito vivo. Ninguém, infelizmente, lembra da química quando abre a geladeira e pega ali uma maçã. Então, percebam o processo de fertilização do solo, de proteção agrícola contra pragas, por exemplo. Um tema que é um pouco controverso, mas, enfim, precisamos dele. O funcionamento do refrigerador. Temos a química presente em cada momento, em cada segundo, em cada coisa da nossa vida. Mas vamos avançar. Medicina. A medicina, nesse aspecto, é química aplicada. E ela merece um capítulo à parte. Esse senhor que já aparecendo aí é o Alexander Fleming. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, aliás, em 1945, pelo seu trabalho em descobrir o primeiro antibiótico natural, né? O primeiro antibiótico de uso em grande escala natural, que é a penicilina. É citado no anime fantástico, o Dr. Stone, inclusive tem uma série de comentários sobre a primeira temporada lá na Universidade da Química. Ele, enfim, dentro do plot do anime, ele acorda no futuro e ele precisa de antibióticos. Ele fica ali na dúvida se ele vai produzir penicilina ou sulfas, ele escolhe o caminho da sulfa, mas ele cita a penicilina. Inclusive, a descoberta da penicilina entra no que nós classificamos como serendipidade, descobertas ao acaso. O Fleming, ele trabalhava ali com algumas culturas de bactérias, parece que ele deixou uma meio destapada e veio um pouco de mofo do chão para essa placa de Petri. Bom, deixou ali as placas de Petri, achou que estavam todas tapadas, uma estava mais ou menos, e ficou um tempo fora, entrou de férias. Acontece que quando ele volta, uma placa de Petri, né, a cultura de bactéria não cresceu tanto. Então, o primeiro erro dele foi não tapar direito. Aí ele decidiu, olha, isso daqui não serve para nada, deixa eu lavar. Só que ele lava, e desculpa o termo, lava mal e porcamente. Essa coisa que veio do chão parece que continuava ali na placa. Ele tentou fazer uma nova cultura e a bactéria não crescia nessa placa. Aí, no momento de epifania, ele começa a estudar aquilo e ele percebe que essas bactérias não crescem porque algo está inibindo. Esse algo é exatamente essa substância que é liberada por um fungo da espécie Penicillium notatum, que lhe deu o nome de penicilina. A penicilina foi o primeiro antibiótico a ser dominado pelo homem, e isso foi um marco na história da medicina. Porque antes dos antibióticos, se uma pessoa se cortasse, por exemplo, e esse corte infeccionasse, ou ela morreria, ou precisaria retirar o braço, a perna, enfim, onde ocorreu o corte. Nós hoje não temos essa necessidade, ou pelo menos no geral não temos essa necessidade, ainda bem. Nós temos acesso a antibióticos, só que as bactérias elas são muito espertas, né? Elas desenvolvem resistência a esses antibióticos. Por isso que o estudo de antibióticos, o desenvolvimento de novos antibióticos vai ser um problema ou uma área de trabalho, dependendo do ponto de vista, perpétuo para a espécie humana, né? Nós precisamos disso para nos defender. Bom, como que funciona a penicilina? Se nós olharmos aqui a estrutura, nós vemos aqui esse anel de 4 membros, é um anel muito tensionado, e as bactérias elas precisam ali de uma enzima, a transpeptidase, para fazer ali a reconstrução de sua parede celular.
Acontece que quando nós temos a penicilina próxima à transpeptidase, existe essa reação aqui. Esses grupos OH da transpeptidase atacam esse anel e nós formamos então essa nova estrutura. Acontece que a transpeptidase ligada à penicilina fica inativada. Então a bactéria não consegue reconstruir a sua parede celular e acaba morrendo. Bom, como eu falei, nós temos toda uma evolução para novos antibióticos. Aqui nós temos alguns exemplos. Percebam aqui que nós temos essa parte azul sendo modificada. Então, se nós adicionarmos aqui um grupo NH2, temos a ampicilina. Se nós adicionarmos, além do grupo NH2 OH, temos a amoxicilina. São antibióticos que provavelmente vocês já ouviram. A penicilina, ela tem o nome comercial de benzetacil. Se você já tomou uma injeção de benzetacil, então você já fez uso da penicilina G, porque existe a penicilina O, onde exatamente esse grupo aqui é modificado. E isso falando apenas da química por trás dos antibióticos. Nós nem estamos falando, por exemplo, da evolução que nós tivemos com a quimioterapia, na síntese de inúmeros outros fármacos. Muitas doenças foram vencidas graças à aplicação da química na área da farmácia. Mais um exemplo para vocês, agora deixando um pouco de lado a área médica, como eu falei, ela merece um capítulo à parte, merece inúmeras palestras à parte. Vamos para um aspecto que eu acho muito interessante, que a gente nem dá conta disso. Vamos falar um pouco do alumínio. E é um aspecto bem interessante, eu acho isso fabuloso. Ninguém pensa no alumínio como sendo um metal precioso, mas o alumínio já foi. Hoje nós tomamos uma Coca-Cola, uma latinha de alumínio, por exemplo, e jogamos fora. Mas o alumínio já foi mais precioso do que o ouro. Assim, ele já foi muito mais precioso do que o ouro. Ele só se tornou popularizado graças ao chamado processo Hall-Héroult, eu não sei pronunciar o segundo nome, e esse processo nada mais é do que a extração do alumínio a partir da bauxita. Na verdade, a partir da bauxita é possível extrair a alumina, e através da alumina é feita uma eletrólise ígnea, então eletrólise dentro da química, dentro da fisicoquímica, e a partir daí é possível obter alumínio metálico. Só para vocês terem uma ideia de como o alumínio já foi precioso, esse mesmo alumínio que hoje nós jogamos fora, os Estados Unidos, aqui no obelisco lá em Washington, a ponta dele, essa ponta aqui, é de alumínio. Isso daqui era um símbolo do poderio econômico dos Estados Unidos. Era um país tão rico que eles poderiam ter um monumento público com uma ponta de alumínio. Isso valia muito mais do que o ouro. Séculos atrás, o Napoleão, não esse daqui que eu estou mostrando para vocês, não Napoleão Grande, mas o outro Napoleão, Napoleão III, reza a lenda que ele tinha talheres de alumínio que ele utilizava quando recebia algum nobre de posição ultra elevada. Para aqueles nobres de segunda categoria, ele utilizava talheres de ouro. E só para vocês terem uma ideia, como o alumínio já foi um símbolo de status. O mesmo alumínio, como eu falei, que hoje a gente joga fora. Sobre o Hall, eu queria ler para vocês um trecho que fala sobre ele. Esse livro aqui é fantástico, fica a recomendação, A Colher que Desaparece. E pensem, você que faz iniciação científica ou pretende fazer iniciação científica, deixa eu ler aqui o trecho para vocês. Página 225, para quem tem o livro. Em seus últimos anos de vida, o professor Jewett se vangloriava com os velhos companheiros de faculdade de que minha maior descoberta foi ter descoberto um homem, Charles Hall, o mesmo Hall aí do processo. Hall trabalhou com Jewett separando alumínio durante anos de graduação em Oberlin. Pelo que eu entendi, trabalhou durante a graduação, é o trabalho de um aluno de iniciação científica. Note agora, ele fracassou, fracassou e fracassou outra vez. Mas cada vez fracassava de uma forma mais inteligente. Finalmente, em 1886, Hall passou uma corrente elétrica de baterias feitas à mão, ainda não existiam linhas de eletricidade, através de um líquido que dissolvia compostos de alumínio. A energia da corrente liberou metal puro, que se condensou em pequenas pepitas prateadas no fundo do tanque. O processo era fácil e barato e funcionava tão bem em grandes recipientes como em bancadas de laboratório. Era a proeza química mais procurada desde a pedra filosofal,
e Hall tinha conseguido. O garoto prodígio do alumínio tinha só 23 anos de idade e deve ter ficado muito rico com isso. Então, um jovem de 23 anos, talvez um pouco mais velho que vocês, fracassou, e ele acabou descobrindo um método para algo extremamente valioso, perdendo talvez apenas para a pedra filosofal. E quem sabe você, que hoje ainda é um aluno de iniciação científica, que faz ali seus experimentos e não dá certo, mas que não desiste, quem sabe você não vai descobrir novas pedras filosofais. Na verdade, espaço para isso não falta. Nós precisamos melhorar, por exemplo, combustíveis. Ainda utilizamos combustíveis fósseis. Precisamos melhorar a indústria dos polímeros e dar um jeito nesses polímeros que nós produzimos. Podemos produzir tintas inteligentes, que podem fazer inúmeras outras coisas, além de apenas dar a cor. Nós podemos melhorar a capacidade das pilhas e das baterias. Existem inúmeros aspectos em que um químico pode ser atuante, que você pode ser atuante e fazer a diferença. E também ganhar dinheiro com isso, empregar pessoas, por que não? Pensando um pouco mais em tecnologia, aqui são alguns trechos de reportagens que eu coletei. Um falando sobre um concreto vivo que fecha suas próprias infiltrações. Trabalho da biotecnologia, é verdade? Mas um químico pode participar. Uma bateria de grafeno que pode ser completamente carregada em 13 minutos. De novo, a parte da indústria de energia. A imunoterapia na medicina. A quimioterapia avançou muito, mas a imunoterapia temos perspectiva de que seja uma técnica muito mais poderosa, mas precisamos melhorar essa técnica, precisamos baratear essa técnica. Podemos falar do computador quântico, e um químico tem um papel fundamental na construção ali dos dispositivos. Os nanorobôs, que seria também um avanço na medicina, a liberação de drogas programada. Isso acaba sendo trabalhado um pouco na série, não sei se ainda tem no Netflix, Viajantes, é uma série bem legal. Em uma série da Netflix tem uma cena bem interessante, a série brasileira inclusive, 3%. Vejam só esse trecho aqui. Isso não tem no continente não, né? Vem tudo lá do coletor. Aquela cortinona lá, ó. Ele condensa a água do ar e abastece o prédio todo. Não adianta. O coletor é uma nanotecnologia que só o mar alto tem. O coletor, capaz de condensar a água da atmosfera, é uma nanotecnologia que só o mar alto tem. Na verdade, não apenas o mar alto, nós já temos essa nanotecnologia baseada em MOFs capazes de condensar a água presente na umidade do ar. Então, esses são apenas alguns aspectos que são citados em algumas séries, mas que nós não dominamos ainda em larga escala. Mas, de novo, você pode ter um papel fundamental nisso. Você pode ajudar ativamente a moldar a química, a transformar o mundo através da química. E quem sabe um dia, o Instituto Federal de Pernambuco não tem ali a sua foto entre os grandes alunos que passaram por essa instituição. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Na verdade, tinha muitas outras coisas que eu queria falar, só que eu tenho que obedecer o tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero, sobretudo, que vocês tenham se sentido motivados, que vocês tenham entendido que vocês têm um papel ativo nisso e que vocês podem melhorar esse mundo, tanto aplicando a química, como se empenhando em ensinar essa química de uma maneira mais significativa para os seus futuros alunos. Aproveito também a oportunidade para convidá-los a acompanhar o meu material publicado na internet. O nome é único, é apenas Universidade da Química. Eu tenho um blog, que já tem muito tempo que eu não escrevo para ele, infelizmente. Tenho uma página do Facebook, que também está um pouco de lado. Mas o Instagram está bem ativo, publico bastante coisa por lá. Inclusive, podemos até trocar algumas ideias por ele. E, principalmente, o meu canal no YouTube, Universidade da Química. Se você não for inscrito, eu peço para que você se inscreva. Bom, pessoal, é isso. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero, quem sabe, um dia tenhamos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente, de conhecer o Instituto Federal de Pernambuco. Como falei, o Estado de Pernambuco é um estado fantástico em termos de história. Será uma honra grande conhecer esse estado.
Tá certo, pessoal? Valeu e quem sabe um dia nos conhecemos pessoalmente. Enquanto isso não acontece, me segue lá na Universidade da Química.